vai conversar com a Denise Rubi, Denise Porto Rubi, que é CEO da IAB. A IAB é a Interactive Advertising Bureau, que é uma associação internacional de fomento à publicidade digital. A gente quer entender melhor esse mercado. O IAB divulgou recentemente um estudo muito interessante que mostra a fatia crescente da publicidade online nas campanhas em geral. Olha, internet como fonte de informação. A gente parte desse ponto aqui. Olha só, internet como primeiro lugar para buscar informações. Olha como saltou, gente. A mídia tradicional ficou atrás. Eram 50% que usavam a internet em 2019. Agora, a prioridade passou a ser para 78% dos brasileiros. E eu me sinto perdido sem o meu smartphone, 57%. Eu confio na internet para me manter informado, 65% dos brasileiros. A internet é a minha principal fonte de entretenimento, além de informação e entretenimento, para 71% dos usuários. Vamos seguir? Tem mais uma tela aqui, olha só, a publicidade digital. Lógico, se é mais usado pelos brasileiros, é natural que a publicidade cresça e cresceu de 23 bi em 2020, 60%, para quase 38 bilhões de reais em 2024. Imagino como vai ser 2025. A próxima tela, para a gente passar, por favor. Investimentos em mídias digitais, ninguém duvida, né? Jogos e apostas ali cresceu quase 200%. Todo mundo é bombardeado com essa história de apostas online. Depois tem o setor de educação, automotivo, serviço, administração pública. Todo mundo que investe em publicidade digital, mídia digital. E a próxima, isso é 24 contra 23 já, essa comparação. E os principais setores com investimento, comércio está ali com a maior fatia, 20%, seguido por serviços, eletrofinanceiro e educação. Ó, metade do investimento em digital em 2024. Agora sim, Denise, vem para cá, vem para a nossa conversa. Obrigada pela sua participação no Mercado Aberto, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, Amanda. Obrigada pelo convite. Prazer é todo meu. Denise, conta pra gente essa história do mercado de publicidade digital, né? Esse crescimento, os números são impressionantes, 60% de 2020 e 2024. Como é que está dividida essa fatia do bolo agora, né? Campanha online e offline? E qual é a grande atratividade dessas campanhas, né? Elas são mais customizadas? Por que elas agradam os clientes? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Deixa eu te falar um pouquinho do estudo, então, tá? O IAB Brasil, em colaboração com a Kantar, ele acabou de divulgar esse Ad Spend, que é esse reporte que você deu uma pincelada aí de 4 slides. Esse é um estudo anual que mapeia o investimento em publicidade digital no país. O Ad Spend 2025, ele se refere aos dados compilados em 2024 e que foi apresentado recentemente. Ele indica que o setor recebeu aproximadamente 37,9 bilhões de reais em investimento. Isso representa um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Esse montante supera a inflação e consolida o padrão de crescimento dos últimos 3 anos. Como você mostrou naquele slide que tinha um gráfico, uma linha de tendência de crescimento, a gente vê aí um crescimento relativamente constante, estava 7% em 2022, 8% em 2023. Tem um ponto de atenção aí que em 2021 teve um crescimento excepcional de 27%, só que esse foi um reflexo direto dos impactos da pandemia. Desde 2020, que é o primeiro ano da série histórica, o investimento total em publicidade digital cresceu 60%, o que é super relevante. Esse relatório traz alguns insights bem interessantes para o mercado como um todo, até mesmo para eles terem insight para entender como que eles podem estruturar toda a estratégia deles de publicidade ao longo do ano. A gente fez uma análise comparativa entre os semestres e o que a gente observou é uma distribuição muito mais homogênea do investimento em publicidade ao longo do tempo. Nos anos anteriores, especialmente em 2020 e 2021, o segundo semestre ele apresentava um crescimento muito maior em relação ao primeiro, mas essa disparidade ela vem diminuindo gradualmente. Essa mudança sugere alguns aprendizados. Primeiramente, o mercado parece ter entendido que não é eficaz concentrar todos os esforços na Black Friday. E, em segundo lugar, mostra uma maturidade, como que as marcas vêm buscando uma presença contínua nos canais digitais, mantendo essa comunicação constante com o consumidor.
Afinal, tentar construir uma reputação apenas na Black Friday pode acabar levando o consumidor a questionar a origem e a autenticidade da marca ou do produto, o que quer que seja. E uma outra informação que eu queria destacar, relevante, que aparece nesse relatório, é que o ano comercial ele se inicia muito antes do carnaval, diferente do que muita gente pensa. A gente fez uma análise trimestral e aí a gente percebeu que o primeiro trimestre, Q1, foi destaque em termos de crescimento nos últimos 5 anos, atingindo um aumento de 68% entre 2020 e 2024. Eu acabei de falar, considerando que a gente teve um crescimento histórico geral de 60%, fica evidente que o Q1 teve um papel fundamental nesse desempenho. Agora, Denise, você me falou sobre o retail media, né, que tem tido muita oportunidade de crescimento nesse segmento em particular. Conta pra gente o que é o retail media e por que esse crescimento é exponencial. Ótima pergunta. Retail Media está super em evidência. Pelo segundo ano nesse nosso relatório, a gente conseguiu projetar o impacto dele no mercado. O investimento nesse canal ele é estimado e a projeção é que esse investimento tenha alcançado 3,5 bilhões de reais e é um aumento exponencial. A gente está falando de um crescimento de 41% de aumento em relação a 2023. Importante também só deixar claro que esse número ele não está contido no valor total reportado de 37,9 bilhões do ad spend. E o que você me perguntou, o que é retail media, né? E por que ela é tão relevante? De uma maneira muito simplista, a retail media é a mídia no varejo. Ela é uma estratégia de publicidade que permite às marcas colocarem anúncios dentro dos espaços das empresas varejistas, seja no ambiente físico ou no ambiente online. E essa estratégia ela é relevante por alguns motivos. Um deles é que você vai colocar um anúncio num local onde a intenção do consumidor ela já é declarada. O consumidor ativamente se colocou no ambiente do varejista. Ele está ali para fazer uma compra. Então, isso é muito importante, né? Outro ponto é que a indústria, ela sabe quem é o seu consumidor, mas não necessariamente ela sabe quem é o seu comprador. E a indústria, na sua essência, ela não faz a venda direta para o consumidor. Quem faz esse papel é o varejo. Então, dessa forma, o ativo mais valioso, que são os dados primários do consumidor, ele está na mão do varejista. Então, tem uma oportunidade de negócio aqui enorme. Denise, eu fico pensando assim como consumidora, né, e leiga. Hoje a publicidade é muito diferente porque ela é muito mais assim, pelo algoritmo, ela pode ser muito mais customizada. Então chega para mim exatamente o tipo de publicidade, os produtos que eu olho, que eu dou valor. Isso vem direto para mim. É completamente diferente de quando você está assistindo uma televisão ou ouvindo um rádio e você pode ser impactado por milhões de coisas que não te interessam, né? Como é que é isso? Como é que o consumidor recebe isso, até desse algoritmo te fazendo sempre consumir e comprar mais? De alguma forma, parece que a gente se torna uma isca maior para as marcas. Da maneira que a publicidade digital ela é estruturada, e aí a gente pode até pegar um gancho e falar de inteligência artificial, porque é o motor que move isso tudo. Você vai pegando sinais e a ideia é que essa publicidade ela seja relevante para o consumidor. Então, você vai coletando todos esses dados de navegação, todo esse comportamento do consumidor, ele vai deixando rastros, e aí a ideia é que essas marcas entendam, né, coletem essas informações e aí apresentem essa publicidade digital para o consumidor que seja uma propaganda relevante para ele. Quem nunca, né? Eu já comprei algumas coisas que apareceram para mim como publicidade digital, porque foi o anúncio que foi relevante para mim. Mas eu acho que isso... eu vou aproveitar para falar sobre inteligência artificial. Isso, fala, era a minha próxima pergunta. tema Fala assim, que é um dos debates principais agora de 2025, né? Você também sempre apontou para isso. Como isso se insere na publicidade digital e as questões também de ética, de direito de propriedade, direitos autorais, privacidade. Perfeito. Então, deixa eu começar falando que o que tem a ver também com o que você me perguntou anteriormente.
Os usos mais comuns de inteligência artificial na publicidade digital é são direcionados para criação de conteúdo, para análise de dados, geração de insight, otimização das campanhas publicitárias, para automação de marketing, chatbots, segmentação de audiência. Então tem toda uma inteligência que acontece aí no back-end para fazer com que, de novo, o consumidor seja impactado por algo relevante para ele, né? Na hora que a gente olha para a inteligência artificial, eu acho que está claro, né, que do preditivo até o generativo, a inteligência artificial ela promete mudar não somente a nossa indústria de publicidade, mas o mundo para sempre, né? E aí, o que você falou de que é a promessa para 2025, a gente está falando agora, nesse momento, da inteligência artificial agêntica, que é uma inteligência artificial que está projetada para operar de forma independente. Essa é a nova promessa de inovação para esse ano. Mas vamos dar uns passinhos para trás e amarrar o que eu estou querendo falar aqui. A inteligência artificial ela é uma ferramenta que já está presente nas nossas vidas há muitos anos e que ela foi se desenvolvendo e pavimentando o caminho para as aplicações mais complexas que a gente vê hoje. O mercado de publicidade digital ele já trabalha com a inteligência artificial há muitos anos. Em 2005, há 20 anos atrás, o Google abriu as portas no Brasil. E é isso. Como que a publicidade na busca, por exemplo, funciona? Através do leilão. Como essas campanhas são trabalhadas para que o anunciante possa obter o melhor resultado? Existe um trabalho de otimização de campanhas. Como que isso acontece? Através da análise de dados em tempo real. A inteligência artificial otimiza essas campanhas, fazendo os ajustes necessários para maximizar o retorno, obviamente, sobre o investimento e garantindo que essas mensagens elas sejam entregues no momento certo para o público certo. Eu Eni, tendo a ter uma visão. só Oi? rapidamente para a gente concluir, porque eu preciso encerrar o programa, infelizmente, é muito rápido. Perdão, perdão. Tá bom, vamos lá. Eu acho que sobre inteligência artificial, eu vou só encerrar falando que é natural que exista algum desconforto do que essa tecnologia vai gerar e das consequências que o uso dela vai trazer. Como todo movimento de adoção de produto ou de tecnologia, no caso, ele é pendular, vão ter os early adopters e daqui a pouco a gente estabiliza essa tecnologia. O mercado precisa de tempo para se regular, para se organizar e isso está acontecendo ao longo do tempo.